Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula 3 do módulo 1, Explorando Python. E essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira eu vou mostrar como utilizar a função help. E na segunda parte eu vou falar sobre a função, na verdade a classe buildings, que é uma classe intrínseca do Python, que contém vários métodos e atributos e variáveis que são carregados automaticamente ao iniciar o Python. Então, estou aqui com a minha pasta aberta. Vou carregar pelo terminal do Windows o Jupyter Notebook. Tá aqui o navegador com o Jupyter já carregado. Vou criar um outro módulo aqui, um outro arquivo, né, de notebook do Jupyter. Vou mudar o nome para aula 3 Wiki, obtendo ajuda. Então, nessa aula eu quero mostrar para vocês, como eu falei, vai ser dividida em duas partes essa aula. E nessa primeira parte eu vou mostrar a utilidade da função help e como obter informações sobre algumas coisas do Python. Então, só para deixar salvo aqui, vou adicionar um título em Markdown desse notebook. Criar uma nova célula aqui. Então, para utilizar a função help, já mostrei anteriormente, é muito simples, você chama ela e dentro do parênteses dela, como argumento da função, você escreve a função que você deseja obter ajuda. Como exemplo, uma função que a gente tem usado aqui sempre é a função print. Você pode ver que informações o Python tem para lhe dar. Então, ajuda do print diz que é uma função buildings, significa que é uma função intrínseca do Python. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que seria esse building. Ela está no módulo building, certo? Então, esse daqui é o escopo da função, é como ela funciona, o que é que você tem que fornecer para ela. Primeiro você fornece um valor, essas reticências aqui servem para indicar que você pode incluir quantos elementos você queira imprimir numa mesma chamada de função. Esse sep é o separador da função print. Veja que o separador da função print é um espaço, e de fato, quando a gente quando a gente imprime algumas coisas, em Python, por exemplo, que pode ser de quaisquer tipo de dados. Deixa eu comentar essa linha aqui. O que vai gerar entre os dados são espaços. Você pode mudar o separador. Vou colocar de novo o help aqui para vocês verem como é que a gente faz para mudar o separador. Então, a sintaxe para mudar o separador é assim. Você adiciona esse argumento na função print. Então, vamos lá. Vou comentar de novo essa linha. Descomentar essa. E adicionar aqui um outro separador. Separador muito comum também é o separador de uma nova linha. Você pode colocar um /n, que isso significa que você quer criar uma nova linha a cada vez que um objeto for impresso. Se você rodar esse código, os números agora vão ser impressos não numa linha só, mas um em cada linha. E quanto mais elementos você colocar aqui, esse é um texto. Ele vai adicionando os textos em linhas separadas. Se você omite isso daqui, ele vai entender que você quer imprimir tudo numa linha só, como é o caso, certo? Então, vou retornar para cá, para deixar salvo e depois vocês acompanharem. Vou deixar esse notebook disponível lá no Google Sala de Aula, você pode baixar e rever o que a gente fez aqui nessa aula. Daí vou aproveitar esse momento para comentar uma coisa que eu não falei antes. Eu devo ter mencionado brevemente, mas eu vou reforçar aqui. Nessa de descomentar linhas e comentar, pode acontecer de vocês cometerem o seguinte erro, que é bastante comum para quem está começando em Python. Você vai rodar um código e acontece de você cometer um erro muito comum, que é o erro de indentação. Essa mensagem vermelha aqui é chamada de indentation error, que significa que você cometeu um erro de alinhamento do teu código. Então veja que eu comecei o código aqui nessa linha. Deixa eu adicionar as linhas aqui. Na linha 1,
nessa coluna. E no código seguinte, eu fiz uma indentação. O que é que significa isso? Eu adicionei um espaço do começo do meu código até o início do texto que eu estou executando. Então, em Python, você precisa manter a indentação. Quando a gente for falar sobre estruturas, isso vai ficar bem mais claro quando a gente construir blocos de códigos com estruturas do tipo de iteradores, como for ou as sequências if, else. Isso vai ser muito importante. E quando acontecer de aparecer uma mensagem de erro desse tipo, você pode inclusive utilizar o help para obter mais informações sobre essa mensagem. Você copia e cola aqui dentro, roda, ele vai mostrar as informações, ou pelo menos como é que aquela mensagem de erro funciona. Então, a função detection error é uma classe, a gente vai falar também sobre isso brevemente. Ela tem alguns membros, como erro de indentação, erro de sintaxe, exceção, a classe base da exceção e assim por diante. E tem algumas implementações aqui. Ela contém alguns elementos, como a mensagem. Se acontecer de você escrever um programa e prever que pode ocorrer algum tipo de erro, você pode incluir mensagens de textos que oriente quem está usando o teu programa a proceder de forma correta. A gente vai ver isso também quando for construir os nossos projetos. O primeiro deles vai ser um projeto para resolver a equação de segundo grau. A gente vai começar a trabalhar com ele em algumas aulas futuras, depois que a gente falar sobre operações numéricas. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou então lá no mural do Google Sala de Aula. Bons estudos e boas práticas.